Muita alegria Boa que nós noite. nos reunimos novamente, né, para fazer esse encerramento dos sinais do Cristo ressuscitado nesse tempo pascal, né, já agradecendo assim a todos que contribuíram, todos que participaram, né, o Padre GTI, o MEP, aí nos assessorando. Então, espero que nós possamos ter um encontro muito bom, muito produtivo, né, e que você possa também interagir, né, vai anotando algumas perguntas aí para fazer para o de Assis, né, de Assis que está conosco nessa noite. Quero assim, acolher o de Assis com muito amor, com muito carinho de Assis, né, e com certeza essa noite vai ser uma noite de muito aprendizado, de muito conteúdo bom, para que nós possamos refletir nesse tempo pascal a presença de Jesus ressuscitado nas nossas vidas. Beleza? Então, fiquemos agora com o de Assis, né? Vamos rezar assim, uma Ave Maria para iniciar esse momento, né? Esse mês mariano. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Maria, mãe. Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite, dia 6. Passa a bola para ti. Boa noite, Diácono Gils. Agradeço aí as palavras que o senhor falou, né? E também acolho aos irmãos que estão participando aqui conosco dessa transmissão, no qual a gente vai hoje, né, contemplar o 7º sinal de Jesus ressuscitado no nosso meio. E o tema da nossa da nossa meditação de hoje é clamar a Deus por vivos e por defuntos, né? Aqueles que já se foram. Então, eu gostaria de convidar aos que estão aqui presentes, peguem a Bíblia de vocês, aqueles que têm a Bíblia fácil, né? Creio que todos nós já temos a Bíblia perto de nós. Eu queria, então, que vocês aí pegassem a palavra e abrissem ela no Evangelho segundo João. Um minutinho para que a gente possa estar com as nossas Bíblias em mãos. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, e no versículo de número 19 ao versículo de número 23. João, capítulo 20, versículo de número 19 ao versículo de número 23. Eu vou ler, tá certo? Aí vocês podem pegar suas Bíblias, acompanhar, ou então depois vocês anotam para ler com mais calma. Nos diz assim o texto. Amém, Cleuta. É só o versículo. Nos diz assim o texto. João, capítulo 20, versículo do número 19 ao versículo do número 23. Posso ler? Assim. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, Pedro dos judeus, Jesus veio, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos, então, ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, de oitavas de Páscoa,
A nossa paróquia nos propôs um tempo de reflexão no qual nós nos voltávamos para a presença do Cristo ressuscitado em nosso meio. E durante todo esse período de meditação, foi nos apresentado os sinais que Jesus deixou após a sua ressurreição. Hoje nós, um sinal, que é a aparição de Jesus aos seus discípulos. Jesus, ele quando aparece aos seus discípulos, como nos narra aqui o Evangelho, ele aparece num contexto de medo. O texto aqui é bem explícito ao dizer que os discípulos estavam trancados dentro de casa por medo dos judeus. Então Jesus, ele aparece em um contexto totalmente de medo. Por que de medo? Porque se passava pela cabeça dos discípulos toda aquela cena, se passava pela cabeça dos discípulos todo aquele filme da Sexta-feira Santa, quando Jesus ali foi maltratado, quando Jesus foi flagelado, quando Jesus foi blasfemado, então todo aquele filme. E na medida em que esses pensamentos passavam pela cabeça deles, eles ficavam com medo, porque se fizeram isso com o mestre deles, o que poderiam então fazer com eles, né? Então a primeira atitude que eles têm é de se resguardarem na sua casa, para que os judeus, como nos diz aqui o texto, que eles tinham medo dos judeus, não pudessem lançar mão sobre eles, né? Mas Jesus, então, vendo aquele contexto de medo, após a sua ressurreição, claro que antes disso, Jesus ele aparece a Madalena, e depois Madalena espalha a notícia, né? E o discípulo a quem Jesus ama, como nos narra o texto da ressurreição, né? O apóstolo São João corre na frente de Pedro, mas Jesus então vai ao encontro daqueles que ficaram em casa com medo, e Jesus então se coloca diante deles e fala: a paz esteja convosco. Notemos bem, Jesus ele aparece em um contexto de medo, e Jesus deseja um sentimento que afugenta o medo, que é a paz. Porque Jesus é o Deus da paz. E com esse desejo de paz, Jesus ele liberta os seus discípulos de todo aquele sentimento ruim, de medo. Jesus então acalma os seus discípulos, porque estava diante dele o ressuscitado, mostrando que a morte não é a última palavra para a vida do cristão, mostrando que o nosso Deus tem poder para vencer a morte. E o interessante desse texto também, que nos é apresentado, é que Jesus aqui institui o sacramento da penitência. Não é? Ele institui como? Dando aquela fórmula que a igreja utiliza hoje quando nós nos confessamos, que é a fórmula de absolvição, que provém dessa autoridade que Jesus deu para a igreja quando diz: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados. Aqueles a quem o retiverdes lhes serão retidos. Então, Jesus aqui entrega autoridade para a sua igreja para perdoar os pecados e para não perdoar. É interessante que nós coloquemos esse versículo 22 na cabeça, porque no decorrer do nosso diálogo, quando nós entrarmos na questão de rogar pelos mortos, eu tenho certeza que vai surgir sobre as nossas cabeças algumas dúvidas nessa questão da oração pelos mortos. Aí vocês anotem no final, se eu puder responder, eu respondo. Então, meus amados irmãos e irmãs, partindo desse evangelho, que a igreja nos convida hoje a meditar, partindo desse evangelho, nós então vamos entrar no 7º sinal, que é a aparição de Jesus em meio aos seus discípulos, e meditando naquela 7ª obra de misericórdia, que é rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Meus irmãos, quando nós falamos de rogar, nós estamos falando de uma prática que o próprio Cristo nos deu. Rogar significa interceder. Rogar significa pedir a Deus em favor de alguém. Rogar, em suma, nos diz: fulano, reze por mim. Fulano, reze por Beltrano que está doente. Então a igreja de Cristo na terra recebeu do próprio Jesus essa missão de interceder, essa missão de rogar. Jesus nos diz
que nós devemos rezar por aqueles que nos perseguem. O próprio Cristo era uma pessoa de oração. Inclusive, quando Jesus ele foi enfrentar o suplício do Calvário, ele se colocou diante de Deus em oração no Getsêmani. E lá no Getsêmani, ele fez aquela famosa oração, intercedendo por si mesmo. Ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Então, Jesus, antes de enfrentar o sofrimento da cruz, ele orou. Ele rogou por ele mesmo. E não somente isso, mas quando Jesus esteve aqui na terra, ele também rezou pelos seus discípulos. Quando ele disse, lá em São João, no capítulo 17, eu não peço que os tireis do mundo, mas que os livres do mal. Então, Jesus, ele foi uma pessoa de oração e ele deixou para a sua igreja a prática da oração. O interessante é que a oração, ela parte de uma curiosidade. Que curiosidade de Assis? A curiosidade dos discípulos. Os discípulos verem Jesus orar, eles disseram, Senhor, nos ensina a orar. Eles então tiveram aquela curiosidade de saber o que Jesus fazia quando se colocava em oração. Por que de uma curiosidade? Porque quando Jesus vai ensinar a fórmula do Pai Nosso, ele ensina aos discípulos, primeiro, a chamar a Deus de Pai. Então, Jesus, quando se colocava em oração, ele se colocava em oração em um diálogo do Pai com o Filho. E era justamente essa experiência de Pai com Filho que Jesus ensinava aos seus discípulos. Quando ele disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que estais nos céus. Então a oração, tomar aqui um pouco d'água. Então a oração, meus irmãos, de acordo com a Escritura, aquilo que nós podemos tirar, é um diálogo de um pai com seus filhos. É onde Deus fala ao nosso coração. Então, primeiro ponto, rogar é isso, é nós orarmos, é nós intercedermos. Nos tempos em que nós vivemos, está sendo muito comum a prática das rogações. A prática da intercessão, nós pedimos a Deus para que ele acabe com a pandemia. Quando nós pedimos a Deus para que cure os enfermos que estão nos hospitais. Quando nós pedimos a Deus que ele ilumine os nossos governantes, que ele ilumine aquelas pessoas que estão constituídas de dignidade para que governem com justiça. Então, essa é a prática da oração pelos vivos. Mas então a igreja também nos convida a nós rezarmos pelos vivos e pelos mortos. E aí nos entra uma incógnita. Ora, eu sei que eu devo rezar pelos vivos. E pelos mortos, eu devo também rezar? Devemos sim. Pelos mortos, sim. E de Assis, e de onde é que provém o princípio de nós rezarmos pelos mortos? Provém de um princípio muito básico. São Paulo, na carta aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 24, ele nos diz que a igreja é o corpo místico e que Cristo é o cabeça da igreja. Paulo nos diz que a igreja é um corpo. E nós, como batizados, nós fazemos parte desse corpo. Inclusive, em 1 Coríntios, no capítulo de número 11, se eu não estiver enganado, é 1 Coríntios, capítulo 11, Paulo ele vai usar uma analogia. Ele vai falar que a igreja tem diversos membros, né? De modo que o olho não pode dizer que é mais importante do que a mão não pode dizer que é mais importante do que o pé, e a cabeça não pode dizer que é mais importante do que ambos. Então, São Paulo usa essa analogia para mostrar que nós somos um corpo, que a igreja é um corpo. Quando uma pessoa falece, ela não está excluída desse corpo. Por quê? Porque a nossa igreja, a igreja de Cristo, ela subsiste em 3 formas. Quais são as 3 formas que a igreja subsiste? Primeira forma, a igreja subsiste na forma de igreja militante. O que quer dizer isso? O que é a igreja militante? A igreja militante são os fiéis batizados
que ainda estão vivos e que ainda militam anunciando o evangelho. É a igreja militante. A igreja também subsiste na forma de padecente. O que é a igreja padecente? A igreja padecente são os crentes que padecem no purgatório. É por essas pessoas que nós rogamos. Essas pessoas que padecem no purgatório. Como a nossa consciência ela é limitada, como nos lembra Romanos capítulo 1, versículo 19, diz que aquilo que se pode conhecer de Deus, o conhecimento que nós temos de Deus ainda é um conhecimento ainda muito pequeno, porque no dia em que Deus ele deixasse ser entendido pelas suas criaturas, ele deixa de ser Deus. Como o nosso conhecimento, o nosso entendimento de Deus ainda é limitado, nós não sabemos quando uma pessoa morreu em estado de graça ou não morreu em estado de graça. Porque, afinal de contas, nós não somos o Espírito Santo, né? Porque somente o Espírito Santo é que pode prescrutar o coração dos crentes para saber quem está em estado de graça ou não. Como nós não sabemos se uma pessoa partiu em estado de graça ou não, nós então rezamos pelas almas daqueles que faleceram, pois nós não sabemos se eles estão no purgatório ou se eles já estão na visão beatífica de Deus, que é a terceira subsistência da igreja, que é a igreja triunfante. Então, partindo desse princípio de que a igreja é um corpo místico, daí é que provém que nós oramos pelos defuntos, por aqueles que já estão na glória de Deus. Por quê? Porque uma pessoa que foi batizada, ela não está, após a sua morte, ela não é excluída da comunhão da igreja. Porque o batismo se torna esse vínculo que nos une tanto a igreja triunfante, como nos une a igreja militante, que somos nós que estamos aqui na Terra. Então, meus amados irmãos, colocado esse princípio, nós temos a missão de rezarmos pelos vivos e pelos defuntos, por aqueles também que já partiram, para que eles lá no suplício do purgatório possam ser purificados de suas penas e possam herdar a herança eterna. Mas de Assis, nós vemos que na Escritura há relato de pessoas que oram pelos vivos. O próprio Cristo rezou pelos seus discípulos que estavam vivos. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, ele recomenda que se faça orações pelos reis, por aquelas pessoas que estão constituídas de divindade, pelas pessoas vivas. Mas então, de onde provém essa questão de rezar pelos mortos? Ora, o Antigo Testamento, no livro de Macabeus, em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 46, nos relata um fato interessante. Judas Macabeu, ele foi um líder escolhido por Deus, assim como Deus escolheu durante toda a história do seu povo, pessoas que fossem capazes de libertar o seu povo da opressão dos inimigos. E Judas Macabeus foi uma pessoa levantada por Deus para que libertasse o povo do ataque de Alexandre o Grande, né? E Judas, então, quando vai ali em incursão contra o exército de Alexandre o Grande, ele percebe que aqueles que saíram vitoriosos do combate, eles cometem um pecado contra Deus. Esse pecado que foi? Eles pegaram consigo imagens de ídolos e esconderam aquelas imagens daqueles ídolos. E então Judas viu que não somente os que estavam vivos tinham cometido esse pecado, mas também aqueles que morreram no combate também cometeram o pecado da adoração aos deuses pagãos. O que é que ele faz? Ele manda que se junte todos os despojos. Os despojos é mais ou menos aquilo que um exército vitorioso pega de outro exército quando ele é ali rendido, né? Quando ele sai vitorioso. Então ele manda pegar todo o ouro que foi ali despojado do exército de Alexandre e manda que aquele ouro seja derretido junto com algumas ofertas de carneiros em oblação pelos pecados daqueles que haviam morrido no combate, para que aquele sacrifício que eles cometeram
não é, que eles cometeram em guerra fosse perdoado diante de Deus. Então nós vemos, meus amados irmãos, que não é uma invenção do cristianismo a oração pelos mortos, mas já é uma prática vinda desde o Antigo Testamento e pelos judeus. E pelos judeus. A prática de se rogar pelos mortos é uma prática que já vem desde o Antigo Testamento. E a igreja, o corpo de Cristo, ainda continua essa prática, porque nós temos em mente, em revelação pelo Espírito Santo, perdão, que nós somos o corpo místico de Cristo. E que nós, depois da morte, ainda estamos unidos. Inclusive, São Paulo vai nos lembrar: quem nos separará do amor de Cristo? A fome, a guerra, a morte, quem nos separará? Então, os que se foram não estão separados do amor de Cristo e nem da comunhão da igreja. Então, nesse tempo de pandemia, é muito comum as pessoas, né, é claro que com todas as precauções, as pessoas se reúnem na casa de um, de outro, para rezar um terço de sufrágio, né, pelas almas daqueles que já partiram, pelas almas daqueles que já estão, para que possam do purgatório saírem e irem para o céu. Vocês lembram que eu disse que nós devíamos ter em mente o versículo de número 23 do Evangelho de João? Por que eu falei isso? Porque aqui Jesus, ele diz que a igreja tem o poder de perdoar os pecados. Não é? A igreja tem o poder de perdoar os pecados. Ora, mas quem é que busca o sacramento da confissão? Quem busca o sacramento da confissão somos nós os vivos, a igreja militante. Uma vez que a igreja perdoa os meus pecados, foram perdoados. Mas, no entanto, a igreja não perdoa nossos pecados uma só vez. Todos os dias nós somos convidados a nos aproximarmos do perdão de Deus. Mas quando a igreja perdoa os meus pecados são perdoados. Mas, no entanto, no coração do homem está a miséria do pecado original. O pecado original é que nos leva para as nossas más inclinações. Nos leva a todos os dias a queremos nos desviar da graça de Deus e entrarmos na desgraça do pecado. Com isso, a igreja nos recomenda a penitência. Para quê? Para que a penitência nos fortaleça contra as nossas más inclinações. Por isso que, embora um cristão aqui na terra sendo perdoado e ele parta para junto de Deus, ele tem que passar pelo purgatório para se purificar das más inclinações que ele cometeu durante a vida, embora estando perdoado. Por quê? Porque vamos tomar como exemplo. Quando nós pregamos um prego em uma parede, não é? O prego é o pecado. Tomando como exemplo, fazendo analogia. Quando nós arrancamos ele, é o perdão de Deus arrancando o pecado de nós. Mas, no entanto, aquele prego danificou aquela parede. Da mesma forma é o que o pecado nos faz. Embora Deus nos perdoando, o pecado danifica ainda a nossa vida com Deus. Lembremos, quando Adão, lá no Antigo Testamento, ele era puro, ele não tinha cometido pecado contra Deus, ele simplesmente não tinha medo de andar na presença de Deus, ele não tinha vergonha. Mas quando Adão pecou, a primeira atitude dele foi o quê? Foi se esconder. Ou seja, o pecado na vida de Adão danificou aquela relação que ele tinha com Deus. E assim também o pecado é na vida do crente, na vida do cristão. Ele danifica a nossa comunhão com Deus. É por isso que quando uma pessoa, repetindo, morre, levando consigo a marca do pecado, a igreja ensina que essa pessoa passa pelo purgatório para se purificar de suas manchas do pecado. E é daí também que o catecismo da igreja
no número 558, nos diz o seguinte: a comunhão com os falecidos. Reconhecemos cabalmente, estar em comunhão com todo o corpo místico de Cristo. A igreja terrestre, desde os tempos primérbios da religião cristã, venerou com grande piedade a memória dos defuntos. E já é um pensamento santo e salutar rezar pelos defuntos para que sejam perdoados de seus pecados. Também oferecer sufrágios em favor deles. Nossa oração por eles não pede somente ajudá-los, mas também tornar sua eficácia e intercessão por nós. Então, a igreja que primeiro reconhece em favor dos mortos surgem efeitos, que as nossas penitências em favor dos mortos surgem efeitos, e também a igreja reconhece que aqueles que já partiram para a glória de Deus se tornam intercessores por nós. Se tornam intercessores por nós. Pois nos diz o catecismo, nossas orações por eles pode não somente ajudá-los, mas também tornar eficaz a sua intercessão por nós. Né? Então, aqueles que já estão na glória de Deus tornam-se junto a Jesus os nossos intercessores, né? Tornam-se aquelas pessoas de intercessão por nós diante de Deus. Tendo isso em mente, qual é o principal sufrágio que nós oferecemos em favor dos que já partiram? O principal sufrágio é a oração eucarística. É a oração da Santa Missa. Mas quando nós falamos de oferecer esse sacrifício pelos mortos da Santa Missa, é interessante duas coisas. Primeiro, a nossa disponibilidade de celebrarmos aquele sacrifício. Por quê? Porque geralmente, quando nós, trazendo para o nosso cotidiano, quando nós marcamos, não sei se a palavra correta é essa, mas quando nós agendamos, né? Já que nós estamos em um tempo de agendamento, vamos tomar essa palavra. Quando nós agendamos uma missa em favor de um defunto, eu não posso simplesmente colocar o nome do falecido na missa para que o padre chame e não participar da missa. Isso não ocorre, né? Em nosso meio, graças a Deus. Mas tem muitas pessoas que têm essa prática. Colocam o nome do falecido, mas no dia da missa não vão participar, né? Ou quando vão participar da celebração de sétimo dia, não ficam prestando atenção, ou não participam corretamente do sacrifício. Então, quando nós agendamos uma celebração de sétimo dia em favor de uma pessoa que morreu, nós temos que ter essa disponibilidade de coração de celebrarmos aquele sufrágio da Eucaristia em favor daquela pessoa que já se foi. Certo? Então, abordando, né? Primeiro abordando essa questão da oração pelos mortos, por quê? Porque é algo que ainda nos causa muita polêmica. Inclusive por parte dos nossos irmãos protestantes. Porque ele muitas das vezes nos diz, olha, vocês católicos estão errados em rezar pelos mortos. Nós temos que nos arrepender enquanto nós vivemos. E de fato possui uma certa razão, né? Porque se nós, na nossa vida terrestre, nós pudermos endireitar as nossas vidas, é muito melhor. Mas nós não somos do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é que prescruta o coração das pessoas. Nós não sabemos se no momento da morte aquela pessoa se arrependeu ou não. Se no momento da morte aquela pessoa pediu perdão a Deus ou não. E lembremos-nos do caso do bom ladrão, que nas ânsias de morrer, ele disse para Jesus, Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus então disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não é? Então nós não podemos julgar uma pessoa se ela teve uma vida correta diante de Deus ou não. O que nos cabe é seguirmos o ensinamento da Igreja e de Cristo, de orar para que aquela pessoa esteja salva diante de Deus, né, pelas penas do purgatório. Então, abordando um pouco essa questão da oração pelos mortos, passemos então à oração pelos vivos. Entre aqui no meio de um tema e de outro, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vocês têm alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Não, até tá tranquilo, vocês pode continuar com a explanação. Tá dando para entender, pessoal?
Vocês estão conseguindo entender? Tá sim. Tá sim, tá tranquilo. Muito bom. Ah, tá certo. Se eu estiver falando aí alguma coisa, vocês me corrigem aí, tá certo? Então, explanando um pouco a oração pelos mortos, vamos então passar pela oração pelos vivos, né? A oração pelos vivos, ela também parte de uma disponibilidade. Mas a disponibilidade de quem? A disponibilidade de quem se coloca debaixo de uma intercessão. Como assim? As pessoas, no nosso dia a dia, as pessoas no nosso cotidiano, geralmente são pessoas que se afastaram de Deus, né? São pessoas que não têm uma prática, né, ali de oração com Deus, mas que em um determinado momento das suas vidas, sendo assim bem prático, se deram de conta que elas precisam de Deus, que elas precisam buscar a Deus. E então essas pessoas olham para nós, né, que somos a igreja militante, e nos pede: fulano, reze por mim. Fulano, reze por outra pessoa que está precisando. Da mesma forma como aqueles que partiram não estão excluídos da graça de Deus, aqueles também que não congregam conosco também não estão excluídos. Apenas estão afastados, mas não estão excluídos. E não estão excluídos em que forma? Da mesma forma, pelo laço do batismo. Pelo batismo, eles também são pessoas que fazem parte do corpo místico de Cristo. Então, eu queria outro texto, né? Já que nós partimos do Evangelho de João, eu queria ler outro texto para vocês, que é a primeira carta de Paulo a Timóteo. Ler com vocês a primeira carta de Paulo a Timóteo, que é onde São Paulo ele vai nos recomendar para que nós tenhamos em mente essa prática da oração. Em 1 Timóteo, no capítulo de número 5, e no versículo de número 1, Paulo nos diz o seguinte. Paulo nos fala, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. São Paulo nos fala o seguinte, sobre a oração pelos vivos. Paulo nos fala o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Recomendo, pois, antes de tudo, que se façam pedidos, orações, súplicas e ação de graça por todos os homens. Veja, por todos os homens. Então, o conselho do apóstolo Paulo, aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, primeiro, é que nós não olhemos com preconceito para aquelas pessoas que nos pedem oração. Ele diz, se façam orações, súplicas e ação de graça por todos os homens, sem olhar a vida de quem está nos pedindo oração. Dos olhos de Deus. Como é que Deus olha para os seus filhos? Deus olha para os seus filhos não pelas aparências como nós nos apresentamos a Ele. Até porque, pelo nosso pecado, como eu falei na primeira explanação, figura. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós nos apresentamos como pessoas desfiguradas. Mas Deus não olha a nossa desfiguração. Ele olha o nosso coração. E da mesma forma devemos ser nós. Quando nós olhamos para uma pessoa que nos pede oração, não devemos olhar o estado dela, mas nós devemos olhar o coração dela, que é um coração que pede a intercessão de uma pessoa. Veja bem, de uma pessoa que teve um encontro com Deus, que no caso são os cristãos. Pelos reis e por todos aqueles que detêm autoridade, a fim de que levemos uma vida calma. Olha que coisa interessante. Paulo nos diz primeiro que nós devemos orar por todos os homens, e isso inclui se é evangélico, se são pessoas de outra religião, e aqui eu quero abrir um parêntese, por quê? Porque na Sexta-feira Santa, ela faz a oração universal. Não sei se vocês viram, aqueles que participaram, né,
da celebração da Sexta-feira Santa pelos canais da paróquia, o presidente da celebração daquele dia, ele fez a oração universal. Nessa oração universal, a igreja rezou por todas as pessoas. A igreja rezou pelos judeus, a igreja rezou pelos governantes, a igreja, inclusive, rezou por aqueles que não creem em Deus. Olha que coisa interessante. A igreja reza até por aqueles que não creem em Deus. Por quê? Porque o nosso dever é rezar essa forma de rogar por vivos e por mortos como obra de misericórdia. E assim, o que seria uma obra de misericórdia, né? Para nós aqui colocarmos também um outro parênteses. O que é misericórdia? Para nós sermos bem sucintos. Misericórdia, falando de uma forma bem pacata, é sempre um ato de quem tem mais para com quem tem menos. Pronto, misericórdia. É um ato de quem tem mais para com quem tem menos. Nessa questão de nós rezarmos por quem nos pede oração, é porque as pessoas veem em nós uma proximidade maior com Deus, então nós temos mais essa proximidade, nós que participamos dos sacramentos, que nos alimentamos pela palavra, nós temos uma maior proximidade com Deus, rezar por aqueles que têm menos a proximidade com Deus, né? E a prova é em que aquela pessoa está nos pedindo oração, porque ela não tem muita proximidade com Deus. Isso é misericordioso com aquela pessoa que está me pedindo oração, com aquela pessoa que está pedindo para que eu interceda por ela. Mas o apóstolo Paulo, ele também nos revela algo interessante. Pelos reis e por todos os que detêm autoridade. Aí é que eu vou aqui levantar uma polêmica, tá? Nós vemos as nossas redes sociais, hoje em dia, é um grande instrumento. Um instrumento de bênçãos, quando é bem utilizado. O nosso Facebook, o nosso Instagram, os nossos canais de YouTube, né? Os nossos Telegrams, as nossas redes sociais, de um modo geral, são os canais de bênçãos. Mas, muitas das vezes, os cristãos, eles saem um pouco da linha. Em que sentido? É muito triste quando nós abrimos a nossa rede social e vemos lá pessoas se degladiando por causa de políticos. Não é? Pessoas que torcem para que o lado A seja ruim, para que o lado B se justifique. Enquanto que o conselho de Paulo é para que nós oremos por aqueles que nos governam. E, novamente, eu tomo a Santa Igreja como exemplo. Para quem participa das adorações no Santíssimo Sacramento, a Igreja, muito bem, Cleuto, muito bem. A Igreja, para quem participa das adorações, então nós, enquanto cristãos, nós temos o sagrado dever também de rezar pelos nossos reis. E veja só que coisa interessante, que nós temos uma vida tranquila, né? Para que nós tenhamos uma vida tranquila. Então, quando eu rezo pelo meu governante, eu rezo para que o governo dele vá bem, para que nós tenhamos uma vida tranquila. E como o Cleuto aqui acabou de colocar nos comentários, a importância da nossa oração, não é? Então, nós temos o sagrado dever de rezar por aqueles que nos governam, porque a nossa tranquilidade, a tranquilidade das nossas vidas, depende do governo que ele irá fazer. Perdão. E ele só fará um bom governo auxiliado pelas nossas orações. E aqui também, né, dentro da questão de nós rezarmos pelo nosso clero e pelo nosso Santo Padre, o Papa. Então, Paulo nos recomenda a fazermos oração por todos os homens, e ele aqui inclui de maneira até louvável, pelos reis e por aqueles que detêm
a autoridade. Mas de Assis, quando você fala em rezar por todos os homens, isso daí inclui eu rezar pelos meus inimigos? Também. Inclui também rezar pelos seus inimigos. A oração de rezar pelos inimigos foi o próprio Cristo que disse. Jesus diz, orai pelos seus inimigos. Perseguem. Por aquelas pessoas que nos perseguem. Jesus nos recomenda a orar por essas pessoas. A igreja, tão sabiamente, num tempo de quaresma, a igreja tão sabiamente nos recomenda como prática para bem vivermos a quaresma, a prática da oração. A prática de nós rezarmos. E rezarmos para quê? Rezarmos para que o nosso coração mude. Para que o nosso coração se converta para Deus. Então, meus amados irmãos, nos cabe uma pergunta muito interessante. Como está sendo a nossa vida de oração? Lembremos bem, recordando sempre, a oração, ela é uma prática de misericórdia. Ela é uma obra de misericórdia. E Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. E como é que anda, não é, a nossa vida de oração? Será que nós temos evoluído na nossa vida de oração? Ou nós temos deixado muito a desejar? Nós, muitas das vezes, repetimos aquele célebre jargão, né? A oração é que coloca o cristão em pé. E, de fato, está certo. A oração é que nos alimenta. Mas e nós? Temos, de fato, feito jus a essa palavra? Temos, de fato, tido uma vida orante? Oferece um vasto leque. A igreja oferece reza de Santo Terço, inclusive a paróquia, a nossa paróquia tão sabiamente, durante todo esse mês de maio, a paróquia está, antes da celebração da palavra, da celebração do Santo Sacrifício da Missa, a paróquia está rezando o Santo Terço, que foi uma oração que Nossa Senhora pediu. Mas, além disso, nós temos... E a igreja nos convida a sermos pessoas de oração e a rezarmos por aquelas pessoas que nos pedem. É tão triste, às vezes, quando uma pessoa vai até a outra e pede a questão da oração, e outra pessoa fala, né? Reze você mesmo, né? Ou então vá você mesmo buscar a oração e atitude, né? Nós devemos orar por aquelas pessoas que nos pedem, por aquelas pessoas que vêm até nós, porque é um mandamento bíblico, é um mandamento santo de Deus que nos pede para que nós rezemos pelos vivos e pelos mortos. Aí Paulo vai complementar dizendo, no versículo 4. Então, a oração por aquelas pessoas que pedem, Paulo vai dizer que é algo bom aos olhos de Deus. É algo que agrada a Deus. Você interceder por uma pessoa é algo que agrada a Deus. Muito bem, como andam, né, as nossas experiências de oração? E Paulo aqui fala que as nossas orações em favor de alguém é algo bom e aceitável diante de Deus. Olha só, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos. Olha só que coisa interessante. A oração pelas pessoas, ela alcança a vida, quando nós rezamos pelos governantes, ela também alcança a salvação daquela pessoa que nos pede para orarmos. Então veja que as nossas orações em favor de alguém têm uma responsabilidade imensa, porque a salvação daquela pessoa depende da nossa oração. Essa questão da comunhão dos santos só existe na Igreja Católica. Paulo aqui nos diz que a oração, a nossa oração, ela é capaz de salvar uma outra pessoa. E isso por quê? Porque nós que estamos militando, a igreja militante, nós não nos salvamos sozinhos. Nós nos salvamos
de fato, nós estamos buscando a nossa salvação, mas nós não nos salvamos sozinhos. Nós também somos responsáveis pela salvação do outro. E sim, uma grande eficácia, porque lembra o apóstolo, porque é bom e aceitável a Deus que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Da verdade. E aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta. Mas como é que nós vamos dar aquilo que muitas das vezes nos falta? Não é verdade? Muitas das vezes nos falta essa experiência de oração. Muitas das vezes porque nós mesmos não temos essa disponibilidade. Cotidiano é que aqui em casa, a minha mãe, contando uma experiência aqui de casa, né? A minha mãe e as minhas irmãs, elas têm um hábito de escutar o Experiência de Deus, né? Que é o programa do Padre Reinaldo Manzotti. E eu acho interessante que o Padre Reinaldo Manzotti, quando vai fazer a leitura à noite da Bíblia, ele diz o seguinte: Dona Maria, né? Seu José, larga a panela, larga a enxada, vem rezar. Não é? Observemos. Nós, muitas das vezes, nós negligenciamos a prática da oração pela nossa própria indisponibilidade ou porque nos falta tempo. Sabe por quê? Porque nós, muitas das vezes, temos tempo para tantas coisas, não é? Mas menos para aquilo que é o principal, que é a oração. E aqui eu me recordo muito bem, quando ele foi para a casa de Lázaro, ele diz o seguinte: que Maria, estava ali sentada aos pés de Jesus, e Marta estava lá, né? Incomodada com aquela atitude de Maria, e Marta disse: Senhor, o Senhor não se incomoda que a minha irmã não venha me ajudar? E Jesus disse para Marta: Marta, tu te inquietas e te preocupas com várias coisas. Maria escolheu a melhor parte e isso não lhe será tirado. Então quer dizer que a oração, podemos assim entender, é a melhor parte do nosso dia. Se nós formos fiéis àquilo que nós fazemos, isso não nos será tirado. E para recapitularmos, a igreja, então, meus amados irmãos, classifica esse hábito de rezar por vivos e por mortos como uma obra de misericórdia. Como uma obra de uma pessoa que tem misericórdia de outra pessoa. E nos convida a sermos misericordiosos e a colocarmos em prática as nossas práticas cristãs. E as nossas intercessões. Eu acredito que nós, durante todo esse período de pandemia, nós temos, enquanto pessoas de caminhada, temos recebido vários pedidos de oração, né? De oração por pessoas que estão desempregadas, de oração de pessoas que estão enfermas. Elas surtem um grande efeito. Jesus nos lembra que a oração ela tem que ser encaminhada de uma outra virtude, que é a virtude da fé. Jesus nos diz: e tudo o que pedirdes em oração crendo, isso acontecerá. Então, que nós possamos acreditar nas nossas orações e confiarmos que elas surtem um grande efeito. Mas tendo também em nossas mentes aquele princípio do Pai Nosso, que foi um modelo de oração que Jesus ensinou para os seus discípulos. O que foi que Jesus disse no Pai Nosso? Qual é o princípio do Pai Nosso? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então, que nós possamos colocar esse princípio também no nosso coração, quando nós nos colocarmos diante de Deus. E dizermos sempre: Senhor,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Exatamente. E diante de tantos pedidos de orações, como é que andam, né? As nossas experiências com a prática da oração. Então, meus amados, eu vou abrir agora o espaço para vocês falar. Eu acho que eu já passei os 40 minutos, né, que foi proposto. E nesse momento agora, eu vou abrir o espaço para vocês falar, tá certo? Então, comece com a pergunta. Deu para entender a explanação do tema? Vocês estão ouvindo? Sim, para mim foi tranquilo. Né? Isso, a gente fez aí Tranquilo? Amém, diácono. Você conseguiu fazer aí uma caminhada, né? Na verdade, por vários aspectos da oração, né? De Jesus, né? Até passando também por Marta e Maria, né? Em que Marta reclama, né? De Maria, né? Eu achei muito interessante. Aí, agora seria interessante a gente passar mais assim para o nosso tempo atual, né? Como é que, por isso que eu coloquei essa mensagem, essa pergunta, né? Diante de tantos pedidos de orações, como você falou, hoje em dia a gente está, somente a gente pastoral, o movimento, né? Os ministros da comunhão também, né? Que a cada momento as pessoas chegam, pedem orações, né? Aí, para nós, como é que está o que aconteceu, né, durante todo esse tempo da pandemia relacionado à oração, né? Qual foi a nossa experiência de oração? Né? Oração na família, oração justamente para as pessoas que nos pedem, né, devido até a questão de falecimento, né, de alguns entes queridos, né? Oração pelas Exatamente. questões do trabalho, diversas orações chegaram até a nós. Aí, como isso impactou em cada um de nós, está impactando, qual foi a experiência? Vai ser interessante a gente ver com o pessoal aí um pouco nesse sentido. Pronto. Então, a gente pode começar as partilhas, como o Cleuto falou, partindo dessa pergunta, né? Então, aquele que desejar falar, para responder essa pergunta do diácono, pode ligar o microfone, tá certo? Pronto, boa noite. Você entendeu, não foi a pergunta? Boa noite, Jaci. Já te desejando aqui muita saúde. Boa noite, auxiliadora. Obrigado. Uma boa recuperação aí, viu? E assim, eu vi muito a sua fala, compreendi tudo. Vi a questão da misericórdia, você frisou muito quando as pessoas pedem para a gente rezar. E voltando para a pergunta que o diácono lançou, eu pratiquei muito e estou praticando ainda, acho que todos nós, né, de rezarmos um por outro nessa pandemia. Mas eu, em mim, da minha experiência, além de todas essas práticas que as pessoas pedem para rezar, eu acho que eu ampliei o que eu já faço, mas que agora estou fazendo mais, que é rezar sem a pessoa me pedir. Que foi um ponto que a gente não falou muito aqui, acho que nem falou. Aquela reza espontânea de que não precisa a pessoa me pedir para que eu reze por ela. Eu, com certeza, nesse período, eu ampliei muito isso mesmo. Eu ampliei não só rezar de forma rápida, naquele momento e pronto, e deixar para lá, mas como eu tive que me debruçar em orações por alguém, por vários e vários dias, principalmente por esse motivo de doença, né? Seja, como é que se diz, emocional, ou mesmo pela virose, eu tive que fazer mesmo, né, aqueles momentos diários de oração por pessoas, de interceder, de pedir a Nossa Senhora, sabe? Então, isso em mim cresceu muito mais nessa pandemia, porque eu rezei muito, pelas pessoas que não precisam me pedir. Eu já tenho esse dom comigo, você não precisa mais ver a necessidade do meu irmão. E na oração, eu usei muito isso e ainda estou usando nesse período.
só concluindo. A pessoa está ali com determinada dificuldade, mas digo, agora vou rezar por você. A pessoa está me relatando aquele fato, aquela coisa, mas eu digo, olha, isso acontece, às vezes não é só conhecido não precisa estar frequentando a casa da pessoa, não precisa eu conhecer nem a pessoa direito. Já encontrei pessoas até em supermercado que me relatam do nada alguma coisa, eu digo, eu vou orar por você, eu vou rezar. E a pessoa que mostra esse gesto espontâneo de rezar por quem não te pede, é muito importante para nós. Carinho. Ei, auxiliadora, eu não sei Oi. se você... Mas não sei se você lembra, acredito que a Rosa lembre, e você também, porque você sempre estava nos lembrando, a minha Rosa, durante os festejos, teve uma de nossas paroquianas que estava com Covid, não era isso? Isso. Para que durante o novenário a gente rezasse por ela, e ela, graças a Deus, ela ficou curada, não foi isso do Covid? Tu sabe como é o nome dela? Foi. Aconteceu vários. Eu não lembro, não, mas eu sei que você foi uma das pessoas que relatou, mas eu lembro que no momento teve um dia do terço, né? Teve um dia que foi rezado o terço também, à tarde. Quem foi, Rosa? Acho que foi a dona Vânia, do Planalto. Foi, né? Não recordo o nome da pessoa. Acho que que é a todos dona os dias a Vânia. gente rezava por ela. Sim. Aí, concluindo, né, nesse dia do terço, depois que eu coloquei os nomes de todas as senhorinhas da nossa comunidade, veio no meu privado a filha de uma delas agradecer por ter colocado o nome delas. Então, as pessoas agradecem muito quando vê a gente rezando. Então, ficam muito gratas com a nossa oração. Que Deus nos abençoe e nos dê mais força, né? Para a gente continuar. Porque é uma troca. Quando a gente reza por alguém, alguém também reza pela gente mesmo, que não seja aquela mesma pessoa. Acho isso. Respondendo à pergunta do diácono, e do Cleuto também que fez, perguntando sobre a presença do Cristo ressuscitado. Ver se dá para vocês me entenderem, porque como eu tirei 2 dentes, está meio complicado, mas eu vou tentar partilhar alguma coisa. Eu vejo a oração como, além de ser um ato de misericórdia, eu vejo também como um ato de caridade. Nesse tempo de pandemia, como a auxiliadora bem falou aí, as pessoas, muitos se pedem, né? Pedem orações pelos seus familiares, pedem oração por elas mesmas. Eu mesma pedi orações nos grupos para minha filha, peço orações por mim, por minha família. Então, assim, como nós cristãos, como filhos de Deus e batizados, como o Assis falou, nós temos sim a obrigação, não é nem obrigação, eu tiro como que um dever de rezar sim uns pelos outros, mesmo até que a pessoa não precise. Muitas vezes as pessoas, por saber que nós andamos muito na igreja, que nós vamos para as missas, vamos para os textos, vamos em momentos de orações, muitas vezes as pessoas, elas confiam em nossas orações e chega a dizer assim, como a auxiliadora falou, ô fulano, reze por mim, né? Como o Assis falou, muitas pessoas que não têm esse, ainda no coração, esse sentimento de misericórdia pelo próximo, vai dar a resposta, vá você lá rezar por você mesma. Mas uma pessoa que já está bem acostumada, que já tem um coração, que sabe que Deus é misericordioso, não só para conosco, mas sim para com todos os seus filhos, nós olhamos para o irmão e dizemos, tá certo, vou rezar por você. Inclusive, como o de Assis falou, o de Assis até de parabéns pela sua explanação, viu, de Assis? O de Assis falou, relatou na oração, relatou na adoração do Santíssimo.
onde antes e depois da bênção, né? O diácono faz muito bem aquela oração que vem, depois que canta o tão sublime sacramento, aí vem aquela oração, que é a oração da, se o Espírito não me engano, a oração de, acho que é a oração da Assembleia, que ela é chamada, que lá fala, né? Que a gente reza pelas pessoas que se recomendaram as nossas orações ou por aquelas por quem somos obrigados a rezar. Então, a gente vê assim, né? Porque essa oração, e também, como você falou, que São Paulo, não, Macabeus, pediu que rezasse pelos reis, não é isso? E lá também, a gente pede também, como você falou, a oração não só pelo nosso Papa, pelos nossos párocos, pelas nossas comunidades, pela nossa paróquia, mas nós rezamos também, pedimos também ao Cristo, ao Santíssimo, ao Cristo Eucarístico, pela, pelos nossos governantes. E quando se fala em governantes, não se fala só em governo federal, se fala em todas as instâncias, né? Então, é muito propício hoje esse momento do ensinar do sagrado, vir nos alertar e nos mostrar que não estamos fazendo errado, nem orar pelos que já morreram, porque tem a questão do purgatório que nós acreditamos, né? Nós somos militantes que estamos aqui para rezar pelos que já morreram, e por nós, e por quem está vivo. Aí você falou que somos o dos mortos, eu esqueci o nome. São os padecentes. Se não me engano, foi. Então, os padecentes, as pessoas que estão lá, que já morreram, e que, como o bom ladrão, talvez não tiveram, talvez alguns tivessem tido a oportunidade, diante de morrer, se arrepender sim dos seus pecados. Mas quantos não tiveram a oportunidade de se arrepender e estão lá padecendo? E nós, com nossas orações, podemos até santificar essas almas. Então é isso. A minha partilha é que eu vejo esse momento de orar uns pelos outros, não só como um ato de misericórdia, mas sim também como um ato de caridade. É isso. Queria partilhar também um pouco, desde já agradecendo o Diacis pela explanação de hoje do tema, né? Bem embasado, bem formulado na Bíblia, mas acima de tudo, trazendo a nossa realidade hoje em oração. E aí, uma vertente que eu acho importante também na oração, em específico, pelos fiéis defuntos, é porque, de certa forma, acaba sendo um acalento para a nossa própria alma, um momento de dor, de incerteza, porque muitas vezes, diante de uma perda de um parente, de um ente querido, de um amigo, a gente, muitas vezes, por mais que a gente tenha uma caminhada, a gente se faz algumas perguntas que justamente nos põe à prova a nossa fé em algumas situações. Mas Deus, por que Ele? Né? Então é importante a oração para que a gente entenda, além de pedir pelo fiel defunto, também pedir por nós, para que cada vez mais nos fortaleçamos na fé. Diante desse tempo de pandemia, eu acho que uma das práticas mais fortes que foi solicitada para a gente, como a dona Auxiliadora falou, e a Rosa, as pessoas que pedem oração por nós, e acima de tudo a oração pelos fiéis defuntos. Quantas pessoas, quantos amigos, quantos parentes, quantas pessoas próximas e mesmo distantes, nós sentimos a dor da partida e fomos levados através da oração a nos fortalecer, tendo a certeza cada vez mais que essas pessoas têm a vida eterna, assim como nós, mais à frente. E aí eu também queria reforçar também, de Assis, mais um momento de oração na paróquia, graças a esses momentos aqui, graças a todos os momentos que vêm sendo feitos, também as reflexões do Evangelho, que nós, ministros da palavra, diácono Gils, fazemos diariamente para que as pessoas tragam um pouco de alento, a gente tem um contato com a palavra, nesse momento que a gente não pode celebrar, a gente também traz, através da leitura e reflexão da palavra, uma motivação para que as pessoas tenham contato com a palavra de Deus e se motivem cada vez mais a orar. E eu queria fechar minha fala breve, desde já agradecendo, Gils, em especial a você. É claro que tem que ter toda uma movimentação, mas realmente o idealizador da situação desses encontros, porque quando se fala em formação, normalmente a gente espera de bebê. A gente acabou dando
dando água para os outros, através da nossa partilha, das nossas experiências, através dos temas bem trabalhados, trazendo a nossa realidade paróquia, a nossa realidade pessoal. E o que é engraçado, por mais que em determinados momentos tenham muitas ou poucas pessoas, quando chega nesse momento de partilha, a gente não consegue ver a quantidade, mas simplesmente a oração que faz ecoar em nossos corações, através de cada experiência pessoal, através de cada, vamos dizer assim, formador, palestrante, facilitador, de cada pessoa que se pôs nesses 4 encontros, nós temos os sinais de Cristo ressuscitado nesse tempo de Páscoa. O que ficou um pouco mais a desejar justamente é isso, que a gente procure cada vez mais participar desses encontros, desses momentos, ter uma vida de oração, alicerçado na palavra de Deus. É importante que a gente tenha esse contato, que a gente veja cada vez mais a importância da oração em nossas vidas, por aqueles que nos pedem, pelos nossos fiéis defuntos. E assim a gente consiga enxergar no dia a dia os sinais do Cristo ressuscitado em nossa vida, não só nesse tempo de Páscoa. Esse é um momento que nos chama justamente pela força do momento litúrgico para nós católicos, mas acima de tudo que a gente pegue deste momento um momento para se fortalecer cada vez mais a nossa fé. Como diz o padre Emílio, sempre fala na fala dele que logo vem a vacina, a gente se fortalecer enquanto cristão. Quantos momentos durante essa pandemia de março do ano passado para cá nós tivemos de partilha que muitas vezes, pessoalmente, dentro do salão paroquial, a gente não tinha esse momento, né? Com pouquinhas pessoas, cada um partilhando a sua experiência, ou com muitas pessoas na reunião do CPP, também cada um em oração. Quantos momentos nós tivemos, quantos momentos nós estamos tendo, quantas oportunidades nós estamos tendo cada vez mais se aproximar de Deus. E isso nos é dado também como uma oportunidade. Algo que era intangível há 2 anos atrás, hoje está vendo uma prática comum na nossa igreja, que são o uso dos meios de comunicação social, como o Assis falou em um dos momentos da sua fala. Então é importante essa vida de oração, o contato com a palavra de Deus, sempre nos darmos a oportunidade de ouvir e partilhar as experiências com as outras pessoas, porque sempre vem palavras que ajudam a nos confortar. Oração, contato com a palavra de Deus, participar das Santas Missas, da comunhão, da adoração ao Santíssimo às quintas-feiras, que nem a Rosa disse, também explanada pelos Gils. Então são esses momentos que nos fazem igreja e cada vez mais a igreja nos chama à comunhão. Então assim, desde já, é claro que temos encerramentos, mas gostaria muito de agradecer a cada um que participou, e em especial a você, Gils. Não lhe enaltecendo, mas justamente pela força que você teve de trazer essa temática, de trazer esses momentos e de todo mundo que participou partilhar. Eu observei, participei das 3 que foi via Meet, todas 3, praticamente todas as pessoas partilharam. E isso é muito bom. A oportunidade da pessoa falar, de se expressar. Quantas vezes a gente está num momento de dor e quer só um momento desse para rezar. Então, que Deus cada vez mais fortaleça as nossas caminhadas como agente pastoral, como filho de Deus, como família, enfim. Mas que a gente sempre permaneça em comunhão com o amor dele, através da oração, da súplica, da sua misericórdia e principalmente da palavra de Deus. Vou aproveitar aqui também, só voltando mais uma vez, que você é tão metida, uma mulher metida. Agradecer mesmo, viu, Cleber? Você tem razão. O Diácono Gils, nosso diácono permanente, uma pessoa assim, inspirada por Deus. Diácono, muito obrigado, porque eu participei das 4 formações, assim como o Cleber, participei, aqui foi com você, participei com o Padre GDI, participei com o Beto, na última terça-feira, e agora é só dia 5. Então, são momentos que venham nos fortalecer, venham nos dizer assim, realmente, nós não podemos estar sendo essa igreja de saída e ir para a casa do nosso paroquiano pessoalmente, mas nós estamos sendo essa igreja de saída em forma, com a ajuda das redes sociais. Então, nós estamos sim sendo essa igreja de saída, porque são momentos que nos enaltecem, que nos fortalecem, né? A nossa fé vem a se fortalecer muito mais. Então, Diácono, eu tiro o chapéu para você. Não é à toa que eu lhe digo que a comunidade de São José lhe ama muito, viu? Não é brincadeira, viu? A comunidade de São José, ela ama o nosso diácono.
Boa noite. A auxiliadora, né, já falou aí, da forma que ela falou, assim, que antes, se antes ela já rezava, agora ela se debruçou mais ainda. Então, é o que eu vejo também que aconteceu comigo, né? E interessante que essa forma da gente rezar pelos outros, né, ajuda muito. E eu que o diga, né, que acho que eu aperrei muita gente por orações por conta de tantas coisas que aconteceram, não só comigo, com muitas pessoas. Mas eu quero dizer assim que a gente tem aquela força de rezar pelas pessoas que estão pedindo orações, que estão precisando, como acho que foi o diácono que falou assim sobre as pessoas que estão desempregadas, sobre os que estão perdendo os entes queridos, né? E a gente tem aquela força. Mas quando algo acontece com a gente, assim, eu falo assim, aqui, comigo mesmo, com a minha família, o que aconteceu foram muitas coisas. E, e aí, quando aconteceu, é necessário que a gente recorra aos irmãos. Porque a gente tem aquela fortaleza de rezar pelos outros, mas quando é com a gente, o coração da gente fica muito abalado e muito pequeno, né? Então, assim, aí a gente tem que recorrer aos outros. E eu só tenho a agradecer por esses momentos e agradecer por essa igreja que se fez e que está se fazendo presente na vida de cada um de nós, né? Estou aqui, Ludinho, pode contar comigo. Pois é, auxiliadora, eu contei muito, né? Estou contando ainda. E, assim, um abraço de cada um, aquele abraço que antes você tinha lá, presencial, dentro da igreja, de você chegar, conversar, a pessoa lhe dar ali um abraço. E agora é um abraço, não, você não sente o abraço físico, né? Mas é um abraço, assim, super apertado, que você sente que a pessoa está ali realmente com você. Quantas e quantas vezes, na madrugada, alguém mandou uma mensagenzinha, estou aqui intercedendo por você nessa hora. Muitas vezes na madrugada eu também estava e a pessoa parecia que sentia que eu estava ali e ela mandava essa mensagem. Aí eu costumava chamar de os anjos, era os anjos, eu chamo assim, costumava não, eu costumo chamar, que são os anjos que me ajudaram muito em oração. E é isso que eu tenho a dizer, é muito importante a gente rezar pelos outros, porque também, quando a gente precisa, tem essa igreja toda reunida, rezando pela gente também. Eu também só tenho a agradecer por esse tempo que o diácono Gilson também nos proporcionou, Padre Emílio, né, os MEPs e todos os irmãos, todos, né, porque hoje em dia são todos unidos por uma só causa, né, todos unidos em oração, pedindo por todos. É isso que eu quero dizer, a experiência, e mais, gente, assim, eu tenho até uma folhinha que eu dei início com ela no começo, logo quando começou a pandemia, eu coloquei meu altarzinho, e cada dia que uma pessoa ia pedindo oração, eu ia colocando ali na minha folha aquela pessoa, e botando o nome da pessoa que estava precisando de oração. Eu tenho uma folha cheia. Do ano passado, eu parei mais quando houve acontecido do meu neto, né? Eu dei uma parada porque eu fraquejei um pouco mesmo. Mas eu dei continuação depois. Aí o interessante é que a gente se fortalece cada vez mais quando a gente sabe que aquela pessoa está se levantando, está melhorando, que saiu da UTI, que saiu do oxigênio, que está em casa, os vídeos que as pessoas mandam com a recuperação dessa pessoa, com a chegada dessa pessoa, isso fortalece a gente cada vez mais, nos dá força para rezar mais ainda, né, por essas pessoas. É isso. Eu agora vou falar um pouquinho, só um pouquinho, porque eu não sou muito falar não. Mas assim, eu concordo com o Cleuton, porque o Cleuton disse uma frase que ela me tocou muito, porque precisou vir este vírus para poder unir as pessoas. Porque quando fazia uma formação na paróquia, a gente contava as pessoas
que ia para a paróquia. E hoje nós fazemos um momento desse tão bonito, com um menino como de Assis, que é um menino jovem, um menino muito experiente, um menino muito sábio, né? E tem um bocado de gente, né? Fora, o Cleuto sabe quantas pessoas tem. Realmente, precisou vir, a oração é acima de tudo. Mas, de primeiro, antes da pandemia, o pessoal não dava valor, de jeito nenhum. Ninguém quase se falava com o outro. Era cada casa no seu lugar, de um lado, do outro. E hoje em dia a gente vê a união, né? A união das pessoas pedindo um pelo outro, né? Precisou vir um vírus tão terrível para poder unir as pessoas, para poder as pessoas saber que nós todos somos irmãos, todos precisamos de um do outro. Não, de raça, ou de preto, de branco, ou de azul, seja ela que for, somos filhos do mesmo pai. Mas é como o Cleuto dizia. Eu mesma, quando eu ia às formações na paróquia, eu dizia, meu Deus, uma formação tão linda dessa, a gente contava as pessoas, né? E hoje a gente vê que a união faz a força. Precisou. E agradecer também, como ela disse, o diácono, que é uma pessoa muito importante que Deus mandou para nós, o nosso querido também, o padre Emílio Castelo, que ele é uma pessoa excelente, uma pessoa muito espiritual, né? Ele tem muita espiritualidade. Tudo que está acontecendo, que eu não vou dizer que o padre Aurélio, mas é uma pessoa que o padre Emílio, ele é uma pessoa muito aconchegada assim com a gente. Ele é um amigo, ele é um pai, ele é tudo assim para a gente. O diácono é do mesmo jeito, é uma pessoa maravilhosa. Quando a gente precisa dele, é só ligar, ele dá aquela. Se precisar, ou estou precisando assim, ele dá aquele. Do jeito que a gente não precisa tanto assim, não precisa se preocupar, é assim. Quer dizer que nós temos, dentro da nossa paróquia, de 7 comunidades, nós temos que valorizar o que Deus mandou para nós. De hoje em diante, que mesmo que passe a pandemia, mas que nós ficamos juntos em oração um pelo outro. Não ficar afastado como era antigamente. E ninguém podia nem se conhecer, ninguém quase se conhecia. Ninguém hoje, graças a Deus, vivemos nesses, foi 3 ou foi 4? Foi 4, formação, né? E as outras que aí para trás, do ano passado, que vem, né? Eu, pelo menos, eu não vou dizer, eu rezava minhas orações, mas hoje eu estou rezando mais, tanto pelos outros, como por mim, né? Porque eu preciso de oração, né? Mas a gente tem que ver que nós estamos numa situação que passamos dificuldade nesse ano todinho, mas vivemos unida, né? Unida em comunhão, unido na palavra, em tudo. Agora é assim, que veio precisar vir um vírus para poder unir todo mundo, porque se não fosse esse vírus, ninguém não estava do jeito que nós estamos agora, né? Falando pelo outro, o outro falando pela gente, falando tudo. Isso é muito importante. É muito importante. Eu tenho que agradecer primeiro a Deus, que Ele é acima de tudo, e vocês, e a equipe, né, que nós estamos hoje. Nós temos o Facebook, nós temos o YouTube, porque tem gente capacitado lá dentro da paróquia. Né? Gente capacitado. Então, nós estamos dentro da nossa casa, estamos assistindo a nossa missinha, o nosso tercinho, tudo rezando um pelo outro, né? Mas agradecendo. Diácono Gilson e o Padre Emílio, por eles serem essas pessoas tão maravilhosas. E a Rosilene também. A Rosilene é uma bênção. O texto dela é maravilhoso. Cada segunda-feira entra mais gente no texto. Então, nós só temos que agradecer a Deus, sim, e mais nada.
E essas pessoas tão maravilhosas que Deus botou na nossa vida. E todo mundo que participa, o Diacis, o menino Chove, o menino muito inteligente, nem todo mundo tem a capacidade que esse menino tem. Nem todo mundo. Nem todo mundo tem a capacidade. E ele ser uma pessoa tão inteligente e tão, assim, cheio de espiritualidade. Cheio de espiritualidade para passar para a gente. É só isso, gente. Se eu falei alguma coisa, magoou vocês, me desculpem. Muito bem, Lucimar. Falou bonito, viu? Realidade. Mais alguém quer contribuir para a gente fazer o nosso encerramento? Eu só queria agradecer também, né, ao senhor? Agradecer demais, Diácono Gil, parabenizar também pela ótima explanação que ministrou esses encontros. Esses agradecimentos também extensivos ao Padre Emílio e a todos que colaboraram, os convidados, também a Pascom, que com muita precisão, né, está aí contribuindo de forma brilhante para acontecer tudo isso. E extensivo a todos. E dizer que o que fica em mim é uma pena primeiro, né, que já está terminando, parece que hoje é o último, se eu não me engano, mas o que fica em mim é que notei como nós temos necessidade de catequese a cada encontro que aconteceu aqui. Então, eu falo, a igreja tem de catequizar os seus fiéis e tudo. É assim, gratificante o que aconteceu aqui em forma de catequese. Muito obrigada mesmo, de coração, e um abraço a todos que contribuíram, como eu já citei, todos que participaram, e também a Pascom, todos que estiveram envolvidos direto ou indiretamente para que esses momentos Parabenizar a acontecessem. nossa paróquia, né, por esse momento, como muito bem falado. Que pena, né? Que bom que nós participamos. Que pena que muitas pessoas não valorizam um momento tão rico desse. Porque nós vimos, a gente tira pelo número de pessoas participando. Não adianta, nem todo mundo participou, mas que bom que aconteceu. E foi muito, 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 muito bom. Paróquia São Geraldo Magela está de parabéns, como a auxiliadora falou, a gente estende os nossos parabéns ao nosso pároco também, à nossa Pascom, que sempre está conosco, ao MEP, principalmente ao MEP, porque quantas pessoas não valorizam o nosso MEP? E o diácono Gilson, ele tem essa preocupação de encaixar o MEP, para as pessoas verem que no MEP são pessoas que estão ali, que estudam a palavra, que estão prontos, como o Cleuto falou, tem todos os dias tem a meditação da palavra que é feita por eles. Então, assim, o MEP veio para somar, né? Para somar a evangelização da paróquia de São Geraldo Magela. Eu falo em nome da Capela São José, nossa imensa gratidão ao MEP, que muito nos apoiou na nossa festa do padroeiro. A festa do nosso padroeiro São José, nós tivemos uma grande ajuda do MEP. Então, nossa gratidão ao MEP de São Geraldo Magela, nossa gratidão a toda a paróquia, nossa gratidão ao nosso diácono, a Rosileide, ao padre Emílio, enfim, ao padre GDI, né, que participou conosco, nossa gratidão a todos. Estão de parabéns. É que na história do Raul Gil, eu tiro o meu chapéu. Eu também gostaria de agradecer ao nosso diácono Gilson, e assim, eu creio que eu não cometo nenhum exagero, e acho que até os irmãos concordam, que desde que o nosso diácono Gilson chegou à nossa paróquia, a nossa espiritualidade
a nível paroquial, ela melhorou muito. Porque quem pensávamos, alguns tempos atrás, que nós teríamos momentos como esses, né? Momentos orantes, momentos em que cada um podia participar. Quando o nosso diácono chegou em nossa paróquia, com a sua esposa Rosilene, a nossa espiritualidade paroquial ela melhorou muito, né? Ia se abrindo para a graça de Deus. E o interessante é que desde que o diácono e a dona Rosilene começaram a servir na paróquia, nós temos visto caras novas servindo na igreja. Como, por exemplo, o Paulo, né? O Paulo, eu nunca tinha visto o Paulo na igreja, né? Nunca tinha visto o Gabriel. Todos que se achegaram a Deus através dessa espiritualidade, né? Que o nosso diácono com a dona Rosilene e com o nosso padre Emílio trouxeram para a nossa paróquia, né? Trouxeram para a nossa paróquia. Eu também só tenho que lhe agradecer por tudo o que o Senhor fez pela nossa paróquia. Por tudo que o Senhor fez na nossa paróquia. Quero o bom Deus, quero o nosso bom Deus, que Deus ainda deixe o Senhor aqui conosco por mais uns anos. Que Deus deixe aqui o Senhor conosco por mais uns anos, o Senhor e o Padre Emílio, para que nós assim possamos ainda ser instruídos. E com certeza, nós estamos colhendo os frutos que o Senhor e a sua esposa, dona Rosilene, junto com o Padre Emílio, plantou na nossa paróquia. E também eu quero agradecer de maneira muito particular ao Ministério da Palavra. O Ministério da Palavra tem me ajudado a crescer como pessoa e tem me ajudado a crescer como cristão. O MEP tem sido para mim um ministério excelente. Tem sido para mim um ministério muito bom. E eu agradeço muito ao meu Ministério da Palavra, agradeço ao nosso diácono, por ser assim, diácono. Eu vou usar aqui o exemplo do Senhor. O Senhor é a nossa voz. O Senhor é que fala pelo MEP. Né? E muito obrigado pela atenção que o Senhor dá a nós, os ministros da Palavra. E que o bom Deus abençoe o Senhor de toda sorte de bênção, ao Senhor, à dona Rosilene e ao nosso Padre Emílio, que tanto tem nos ajudado, de uma maneira muito geral, a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que Deus lhe abençoe. Ei, pronto? Não vai chorar, não. Não vai dormir hoje, com tantas palavras bonitas. Chore não, Gente, muito chore obrigado, não, né, por esse Só senti saudade. por esse carinho, né? Mas isso aí é tudo fruto que a gente está colhendo e espera colher mais, porque a nossa paróquia. Porque tem momentos, viu? Hã? Porque a nossa paróquia, ela Temos outros momentos de formação, viu, Diário? como é que é, Rosa? Vai logo preparando outros momentos aí. Sim, com certeza. Inclusive, vocês estavam falando aqui, eu estava pensando um bocado de coisa aqui, estava viajando. Porque a gente tem aí material humano, a gente tem de sobra dentro da paróquia, da comunidade, para fazer um bom trabalho, né? Nós temos aí o MEP, nós temos os ministros da Eucaristia também, que tem muita gente boa, que já estava até pensando aqui, bolar alguma coisa para os ministros da Eucaristia também fazer esses momentos, né, ficarem à frente, também seria interessante. Nós temos aí a Rosa, né, nós temos a auxiliadora também, que teria possibilidade, com certeza, de nos ajudar. Nós temos a Ritinha da Catequese também, que daria uma formação belíssima. Então, aí nós temos um... Estou aí. Pois é. Então, eu estou pensando aqui uns momentos para a gente... Esse aqui foi só apenas um pontapé, né? Para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho, né? Eu acho que talvez toda semana, ou então de 15 em 15 dias, né? Preparar uma formação, um tema. Né? Nós temos aí o Gabriel também, né? Da liturgia, que também fez uma formação lá para os jovens muito boa. Então, a gente está bem abastecido, né? De pessoas capacitadas, né? Para
para poder passar qualquer conteúdo que a gente colocar, qualquer assunto, eu tenho certeza que o pessoal domina, né? E como a Lucimar falou aí, vai ser muito importante, né? Enriquecedor para a nossa espiritualidade, né? Mas aí a gente vai dar continuidade. Eu estou conversando com o Cleuto aí, a gente está já trocando algumas ideias aí para a gente continuar esse debate. Eu acredito que esse momento assim de Meet, ele fica até mais interessante, né, do que o próprio YouTube, né, porque você tem condições de interagir, né, com as pessoas, né, lamentando o fato de hoje ter pouca gente também, né, que eu estou sentindo falta aqui de muita gente mesmo, agentes pastorais, né, que não estão presentes, né, que deveriam estar aqui prestigiando, mas eu só tenho a dizer que quem não veio, perdeu, né? Quem não participou, perdeu, na verdade. Nós que participamos, nós ganhamos. Já estou sonhando, Diácono, já estou sonhando aqui. Já estou pensando aqui na minha cabeça mil e uma coisa. Eita, mulher sonhadora, eu gosto. Muito bem, então vamos, já são 9h24, né? Vamos receber a bênção, né? Pedir a bênção de Deus, né? E vamos dar continuidade nesse trabalho, tá? Parabenizando a todos que trabalharam, o pessoal da Pascom aí, o Paulo, show de bola, Paulo, tá sempre lá conosco, né? MEP, o Cleuto, né? Todos que contribuíram, a Rosa Maria, que está sempre presente aí conosco também. Rosa, tu ainda está acordada, Rosa? Estou aqui ainda. Tu já entrou deitada na cama, por exemplo. Agora a Rosa, daqui a pouco ela dorme. Eu estou na cama mesmo, viu? Eu vi, logo assim que tu entrou, tá deitada lá, toda esparramada. Muito bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Filho ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja... Quer falar, Cleuto, alguma coisa? Cleuto? Abaixa o som. Melhorou? Melhorou. É porque tem que buscar um ponto de apoio aqui no apartamento. Não é todo canto que pega, não. Tá certo. Agradecer a Deus assim, no momento orante, agradecer a participação de todos, agradecer ao Paulo, menino jovem que nem disse de Assis, que chegou agora na paróquia, tem colaborado muito. Agradecer também ao de Assis, ao Beto, os dois ministros da palavra que explanaram, o Beto semana passada e o de Assis hoje, ao Padre GDI, a você, Gilson. Então, assim, como você falou, a gente vai conversando nos bastidores e vai trazendo esses momentos de espiritualidade para que mais pessoas possam participar e juntos rezarmos a Deus. Beleza. Então, vamos finalizar com a bênção, né, do nosso facilitador hoje aí, o de Assis. Possa nos abençoar. Então, que nós possamos pedir a Deus, perdão, que eu estou um pouco gripado, né? Que nós possamos pedir a Deus a sua bênção, que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde de todo mal. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Geraldo Magela, de São Miguel Arcanjo, abençoe-nos do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Que Deus nos dê uma boa noite de sono. Paz e bênção. Paz e bênção, tudo de bom. Boa noite. Boa noite.